TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Muito boa tarde, queridos amigos. Desejo a todos um muito bom ano, para vós todos e para a vossa família. E vamos dar início, então, hoje à nossa reflexão, que nos vai falar da vida em família. Sim, eu sei, no geral, todos nós fazemos ideia o que será a vida em família. Mas também é verdade que há coisas que nós não sabemos ainda. E é isso que vamos refletir. Então, a vida em família. A imagem também fala por si, ela é também lazer, mas também é responsabilidade. Não é? É tudo. Começando com Emmanuel, no seu livro Caminho, Verdade e Vida, Psicografia de Chico Xavier, ele começa logo por nos falar que, afinal, na família, existe família e parentela. Vamos então ver o que é que significa. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Estes serão a parentela. Frequentemente, obrigada, Beatriz, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sob o mesmo teto. Então vejam como a lei é extraordinária. É um meio de uns passarem por provas e outros um meio de progredirem. Os grandes inimigos são espíritos que se tornaram, de facto, inimigos por alguma circunstância, que se odeiam verdadeiramente. E como eliminar este ódio? Porque não pode existir na lei de Deus esse sentimento com ninguém. Deus exige, e esse é o nosso objetivo, de todos nos amarmos uns aos outros. É claro que é um trabalho sem interrupção de nós, a partir do momento em que nós compreendermos essa lei, a lei do amor. Ninguém pode escapar a ela. E exige de nós muito, muito esforço. Não nos devemos deixar levar por antipatias, porque da antipatia ela vai evoluindo e nós começamos por tão pouco ver a pessoa na nossa frente, às vezes por coisas insignificantes. Não simpatizamos e ponto final. E não pode ser. Nós não nos podemos admitir esse sentimento, seja por quem for, porque nos vai prejudicar imenso. A nossa tranquilidade moral vai ser afetada. Esse sentimento desgasta imenso o espírito e a paz interior da criatura. Então, vivendo entre a família um membro que é diferente de todos os elementos, pela sua atitude, pela sua agressividade, pelo seu comportamento, com todos os outros elementos, nós podemos imediatamente identificar que esse não faz parte da família espiritual. A família espiritual é aquela que é afim, que se amam, que se entreajudam, que vivem em paz e em harmonia. Esse é o ambiente ideal. Mas isso é mais raro, é menos frequente. O mais frequente é nós estarmos em comum
com pessoas a quem nós algo devemos. E temos que nos ressarcir, e é junto delas que a discórdia, a antipatia, a má vontade se vão diluindo na convivência diária. É razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro, a família, constituiria o símbolo dos laços eternos do amor, em que tudo é harmonia, as pessoas são felizes junto umas com as outras. Há paz, há felicidade, há um ambiente de paz e de vibração elevada. O primeiro constituiria o símbolo dos laços eternos do amor, o segundo significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. Muito provavelmente, quase todos nós temos a experiência de um ou dois elementos na família que nos vêm desestabilizar imenso por ser diferente, agressivo, desobediente e com tendências que nada têm a ver com a família afim. Mas também não é por acaso. Porque não só os inimigos se vão encontrar na família. Pode acontecer também que não seja inimigo, mas que alguém que ama o outro e que vê que ele não está ainda no caminho correto e quer ajudá-lo. E então convida-o para vir para a sua família. A reencarnação é planeada no mundo espiritual num acordo absoluto entre os futuros pais e os futuros filhos. E tem de haver um acordo absoluto entre todos. Se os pais aceitam os filhos e se os filhos aceitam, de facto, esses pais para reencarnar. Aqueles que muito precisam, evidentemente, que aceitam, no modo geral, aceitam, não é? Portanto, nas famílias existem, de facto, famílias com muitos problemas devido aos espíritos que decidiram receber. Uns porque têm débitos a acertar com eles e outros por missão aceitam receber na família esses espíritos. E, portanto, esses progridem se conseguirem aguentar. E o esforço tem de ser muito. E nós vamos, a pouco e pouco, perceber isso. Allan Kardec, no Evangelho, fala-nos também sobre o tema a união e a afeição que existem entre parentes indicam a simpatia anterior que os aproximou. Este parente aqui já não é parentela. Portanto, parentes são aqueles que fazem parte do mesmo núcleo familiar. Por isso, os que os traz é a simpatia, são afins. Por outro lado, diz-se que uma pessoa não pertence à mesma família cujo caráter, cujos gostos e cujas inclinações nada têm de comum com as dos parentes. E quantas vezes os pais são surpreendidos com filhos tão problemáticos que não têm nada a ver com o resto da família. É verdade. Portanto, Deus permite essas reencarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias com o duplo objetivo de servirem de provas para uns e de meio de progresso para outros. Tudo é aproveitado. Nós imaginamos que a família tem que ser uma família feliz, equilibrada, onde tudo corre bem. Mas não. A família não vive num mar de rosas, porque nós somos espíritos imperfeitos. Nós estamos ainda na luta diária
para nos corrigir, melhorar moralmente e compreendermos a lei do amor, que nós ainda temos muita dificuldade, porque não amamos qualquer, só amamos os mais próximos da nossa família. Os outros, isso não nos passa pela cabeça, que temos que os amar também. E daí as barreiras, os muros que nós vamos construindo e nos afastando de A, B ou C. Tudo isso está errado. E nós vamos perceber que todas as criaturas são nossos irmãos. E nós temos que nos amar uns aos outros. E enquanto não conseguirmos, enquanto nós não iniciarmos esse processo em nós, nós não saímos daqui. E as nossas reencarnações não são fáceis. E os problemas vão nos surgindo. Porque é a única coisa que de facto nos desperta para a evolução espiritual individual. Os problemas que nós vivenciamos são consequência das nossas atitudes. Quando deixarmos de os originar, nós vamos começar a perceber que tudo caminha de um modo muito mais harmonioso. Então, a lei é essa, obriga-nos realmente. Os maus melhoram-se, pouco a pouco, em contacto com os bons, óbvio, e pelos cuidados que deles recebem, o seu caráter abranda-se, os seus costumes depuram-se, as antipatias desaparecem. Se não for numa reencarnação, será na próxima ou na outra, Mas é através das reencarnações que nós vamos evoluindo, quer queiramos, quer não. Nós somos submetidos às reencarnações, trazemos um programa, um plano de trabalho e vamos ter que o realizar. Logo, os verdadeiros laços de família não são os fixados pela consanguinidade. O que significa? Os laços de família não são o facto de nós nascermos numa família que vamos ser afins e nos amamos. Não. Nós só o conseguimos fazer por um trabalho voluntário de nós próprios, para realmente nos harmonizarmos uns com os outros. Pela simpatia e pela comunhão dos pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. Portanto, os firmados pela simpatia e pela comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. Essa união entre as famílias não surge naquela encarnação. Ela já vem antes, ela já existe antes de reencarnar. E vai continuar a evoluir, porque os afins, eles se amam, já antes, durante e depois. E vai evoluindo mais. É que o amor entre as criaturas, o amor tem vários níveis de intensidade, de alcance. O amor vai sempre evoluindo. Portanto, as simpatias mas os firmados pela simpatia e pela comunhão dos pensamentos que unam os espíritos santos, todos aqueles que já se amaram, é óbvio que na próxima será ainda mais fácil. E na outra mais fácil. Eles serão sempre, acompanhar-se-ão sempre. Portanto, eles jamais se separam. Enquanto os outros não será assim. Dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. E nós sabemos isso. O quanto
amigos para nós são muito mais importantes. Nós nos entendemos muito mais com os amigos do que com os próprios familiares. Gostamos da presença, da troca de vibração uns dos outros, do que o outro pensa, do que o outro gosta, do que o outro diz, do que o outro sabe. E nós gostamos de partilhar isso. E às vezes não só isso também. Até uma sugestão, uma orientação, um conselho. Também buscamos os amigos, mais do que a família. Eles podem atrair-se, procurar-se, sentirem prazer em estarem juntos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se. Problema moral que só o Espiritismo pode resolver. É ele que explica, é o Espiritismo que resolve. Portanto, se os amigos são mais queridos por nós, é porque já são espíritos conhecidos e queridos por nós, noutras reencarnações. Só que não surgimos agora na mesma família, por não ser necessário agora. Cada um tomou caminhos diferentes. Trazemos aqui, não sei como é que está a hora, trazemos aqui algo que Chico nos vai falar também, muito interessante. Passou, não passou? Que passou. Chico vai nos falar sobre a coincidência numa das tarefas públicas da noite que Chico realizava sempre ao sábado e noutros dias também, em que o público acorria para o ver, para o ouvir, para falar com ele. E ele faz a introdução, o Chico. Uma das tarefas públicas da noite em Uberaba fora precedida de várias indagações acerca do mesmo assunto. As dificuldades de relacionamento em família. É curioso, as pessoas chegavam, aquelas que tinham mais intimidade com o Chico, cumprimentavam-no e aproveitavam esse momento do cumprimento para fazer um desabafo ali rápido acerca do que estava a acontecer na família. Portanto, as dificuldades de relacionamento em família. Os grupos de irmãos procedentes de vários lugares davam a ideia de haverem previamente combinado um encontro connosco para o debate do problema. Portanto, nesse dia, muita gente falou do mesmo assunto, da dificuldade que estava a passar. Esposos em desarmonia, filhos e pais em desacordo, parentes que se queixavam de familiares diversos, pessoas que se haviam amado no ciclo doméstico e acabaram por separar-se umas das outras sem abandonar a casa. Isto acontece muitas vezes. As pessoas já se não toleram. Elas zangam-se com muita frequência e acabam por não se falar, ignorando-se, vivendo na mesma casa, mas é como se fossem estranhos. É o que diz aqui. Acabaram por separar-se umas das outras sem abandonar a casa. Existem muitas casas. É muito triste. Iniciada a reunião, o Evangelho segundo o Espiritismo ofereceu-nos o item 8 do capítulo 14, parentesco corporal e parentesco espiritual. Depois dos comentários feitos por alguns dos nossos irmãos presentes, nosso Emanuel escreveu a página que se segue. E então vai Emanuel trazer-nos uma reflexão sobre a passagem do Evangelho. A propósito das queixas que muitos dos presentes fizeram a Chico na privacidade. Desposaste alguém que não mais te parece a criatura ideal que conheceste. A convivência te arrancou aos olhos as cores diferentes com que o noivado te resguardava o futuro que hoje se fez presente. E vejam que isto é muito curioso. Não é por acaso que isso acontece. Aquelas paixões fortes que dão às pessoas, quer sim partilhar a vida com o outro, aquela paixão. Depois, na convivência,
é que se vão conhecendo a pouco e pouco. Isto parece que foi... falta uma palavra para explicar. Foi uma rasteira, digamos, espiritual que foi feito. Porque aqueles espíritos, se se conhecessem na realidade, logo no início, eles não iriam casar-se. Eles não iriam fazer vida comum. Mas eles precisavam. Eles precisavam, tinham algo a acertar. E só depois, então, no convívio, é que eles se dão conta que, afinal, se enganaram. Não se enganaram. Eles traziam esse programa. Mas eles não podiam era saber isso. Isso tinha que estar oculto. Porque eles não iriam aceitar um inimigo para casar. Ou alguém que o tivesse sofrido muito numa outra reencarnação. Por isso as pessoas não sabem. Só o sabem depois. Quando começam os problemas entre eles. Daí o esquecimento. Daí o nós não sabermos quem é quem. Quem foi quem? Quem fomos nós com eles. Mas podemos depois chegar a algumas conclusões ao longo das vidas. Em torno, provações, encargos renascentes, familiares que te pedem apoio, obstáculos por vencer e sofres. Os problemas surgem. Porque é assim mesmo. Nós não vimos de férias. Nós vimos para resolver problemas sérios que temos uns com os outros. Entretanto, recorda que antes da união falavas de amor e te mostravas na firme disposição em que assumiste os deveres que te assinalam agora os dias e não recues da frente do trabalho a que o mundo te conduziu. Claro, é tal paixão. Porque se não tivesse paixão, eles não se iriam encontrar. E os problemas não se resolviam. Portanto, é a lei a funcionar, a trabalhar. E nós julgamos que fomos enganados. Não fomos enganados. Temos que dar graças a Deus, porque foi uma oportunidade que nos surgiu. Só que nós não sabemos lidar ainda com os problemas. Aí está o problema. Nós entendemos que uma vida a dois é uma vida para ser feliz, mas não é uma vida para resolver problemas. É isso. Entretanto, não recuso. Vamos em frente. Se a criatura que te compartilha transitoriamente o destino não é aquela que imaginaste, e sim alguém que te impõe difícil tarefa a realizar, observa que a união de ambos não se efetuaria sem fins justos. É óbvio. Nós precisaríamos mesmo daquela pessoa. Nada na vida é por acaso. Tudo está equacionado, programado para nosso bem, para a nossa evolução. E dado-te quanto possível para que essa mesma criatura venha a ser como desejas. Podemos até ajudar, mas há um que tem que sacrificar. E é esse que está passando pela prova. E simultaneamente, se conseguir vencer, ele está evoluindo. Porque há um elemento que tem que ser capaz de segurar a situação. Será sempre o mais forte. E é isso que vai vencer primeiro. Diante de filhos ou parentes, outros que se valem de títulos domésticos para menosprezar ou ferir-te, nem por isso deixes de amá-los. Aqui está o problema, um filho complicado, em que ele começa a tomar atitudes agressivas, desrespeitosas, desobedientes. Para menosprezar-te ou ferir-te, nem por isso deixes de amá-los. Mas quem nos diz isso é a doutrina espírita.
Quem não conhece a doutrina espírita não vai pensar, não vai agir assim. Portanto, vejam a graça de Deus, que é nós termos o conhecimento, estarmos esclarecidos. Coisas que nós fizemos que poderíamos ter evitado se tivéssemos o conhecimento e, afinal, acabamos por cair em grandes problemas, justamente por falta de conhecimento. São eles presentemente e na Terra, quase os fizemos noutras épocas, esses filhos. Portanto, o que significa que algo lhe fizemos, que eles têm alguma raiva contra nós. Eles têm raivas, porque lá está também registado no seu perispírito, o passado. Que mostra, não passam dos resultados de lesões, quase os fizemos noutras épocas, e os defeitos que mostram não passam dos resultados das lesões espirituais, causadas por nós mesmos em tempos outros, de acordo com a atitude que tomamos para com eles. Então, tanto pode ser nós dos filhos como os filhos de nós. Somos todos devedores uns dos outros. E nós exigindo dos outros comportamentos que nos agradem e que contribuam para o nosso equilíbrio e a nossa felicidade. Só a doutrina espírita nos esclarece acerca disso. E quem adquire esse esclarecimento, certamente que orienta a sua vida de outra maneira. Não significa que vá triunfar, mas certamente evitará muitos problemas. É provável que tenhamos dado um passo à frente. Talvez o contacto deles agora nos desagrade pela tisna de sombra que já deixámos de ter ou ser. Isso, porém, é motivação para auxílio, não para fuga. Isto é interessante. Nós podemos ter avançado já um pouco mais do que eles. E, portanto, o modo de ser e de agir dele já nos incomoda. Porque nós não estamos mais nesse nível. Nós já avançamos, nós já adquirimos outros valores. E o comportamento nos incomoda, porque não tem mais nada a ver connosco. Porém, é motivação para auxílio, não para fuga. Se há alguém que nos incomode em casa, não é para fuga, mas é para o ajudarmos. Quanto mais difícil o filho é, mais nós devemos entender que o auxílio é urgente. Não fugirmos. Não fugirmos. Porque podia-se evitar muitos problemas se houvesse mais condescendência, mais tolerância, mais paciência, principalmente com os filhos. Atentos ao princípio do livre-arbítrio que nos rege a vida espiritual, é claro que ninguém te impede de cortar laços, sustar realizações, agravar dívidas ou de prolongar compromissos. No caso do casal, é evidente que ninguém é obrigado a ficar para sempre. É preferível, às vezes, a separação do que originar esses problemas bem mais graves. Portanto, o nosso livre-arbítrio é que nos vai dizer que atitude nós tomarmos. O divórcio é medida perfeitamente compreensível e humana. Diz-nos Emmanuel, toda a vez que os cônjuges se confessam à beira da delinquência, ou seja, não poderem mais um com o outro, conquanto se erija em moratória de débito para o resgate em novo nível, portanto, em vez de resolver o problema, já não tem capacidade, não tem condições psíquicas para aguentar a situação, vai protelar a resolução desse problema depois, mais tarde, numa outra reencarnação. Quem se separar, não se vai ficar livre, não vai ficar livre do outro. Esse problema
vai voltar numa outra reencarnação, porque nós não completamos o programa. Nós quisemos libertar do outro porque nos trazia problema. Numa outra reencarnação, mais bem preparados, nós voltaremos juntos. E aí já em condições de resolver. Mas esse problema vai ter que ser resolvido. Nós não pensamos que ele vai ser esquecido. A lei não esquece. Mesmo que nós desencarnemos e esquecemos completamente isso, já passou tudo, não passou. A lei vai chamar-nos. Vai-nos chamar-nos à pedra. Por muito bem que esteja, por muito bem que esteja a fazer, por muito que esteja a evoluir, se tiver um problema de determinada natureza grave, vai ter que, não avança enquanto não resolver. A lei é esta. Portanto, não nos alegremos, libertei-me, fiquei em paz, em silêncio, fiquei em paz comigo própria. Não. O problema vai ter que voltar um dia. Nós poderemos estar já mais bem preparados, então não nos vai custar tanto, será mais fácil. É preferível até ser mais tarde do que ser agora de uma maneira compulsiva e difícil e originar problemas mais graves. Então, a lei dá-nos essa facilidade. Reflete que a existência na Terra é um estágio educativo ou reeducativo, e tão só pelo amor que amamos. Pelo amor com que amamos, mas não pelo amor com que esperamos ser amados. Esse é o outro erro. Acho que o outro terá que ser tempo, tem que ter tempo uma atitude correta para connosco. Tem que demonstrar que nos ama. Disparate. Como é possível nós exigirmos que os outros nos amem, que nos deem sempre demonstrações de amor? Portanto, nós temos que amar. Ser-nos-á possível trabalhar para redimir e, por vezes, saber perder para realmente vencer. Perguntaram a Emmanuel, no livro Consolador, o seguinte: o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Perguntam. E ele responde: o colégio familiar tem as suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Um casal, quando se decide voltar à Terra a reencarnar, eles têm que ter a concordância, têm que concordar eles a necessidade de voltarem juntos para resolver problemas. Os filhos também que irão ter, isso tudo faz parte do programa, de um plano, que é construído simultaneamente com os benfeitores espirituais e os próprios. Todos têm que estar em concordância. O tipo de reencarnação que vão ter, o tipo de programa que vão ter, de dificuldades, de acertos que vão ter, tudo isso é decidido no plano espiritual. Ninguém é obrigado a casar com quem? Eles têm que chegar a um acordo, têm que concordar por necessidade evolutiva, eles têm que se reunir juntos na família. Os filhos que queiram realmente reencarnar e que peçam para reencarnar naquela família, têm que ter autorização desses futuros pais. Todos têm estado de acordo. Portanto, por isso, Emmanuel nos diz aqui, em seus laços, o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. É lá que tudo se planeia para depois seguir. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Todos que venham, eles precisam de resolver problemas entre eles, que é
uma tarefa construtiva de fraternidade real e construtiva. É chegarem a se amarem e perdoarem e esquecerem. Proponderam nesse Instituto Divino os elos do amor. É evidente. Esse é o objetivo. Fundidos nas experiências de outras eras. Todavia, aqueles que se amam já construíram ao longo das reencarnações anteriores. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transformar em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. Portanto, é isto. Cada um tem o seu programa de evolução. E é assim, quer nós queiramos, quer não. O objetivo sempre é nós nos harmonizarmos, nos amarmos uns aos outros. Essa é a lei. É nas dificuldades provadas em comum, todos juntos, e todos vão passar pela mesma dificuldade. Nas dores e nas experiências recebidas na mesma estrada de evolução redentora, que se olvidam as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos em expressões regeneradas e santificantes. Exato. Diariamente partilham o mesmo espaço, as mesmas pessoas, sendo ajudados, uns recebendo, outros dando. E é nesse convívio que as pessoas começam-se a gostar. E os obstáculos, os ódios que se formaram no passado, eles vão desaparecendo, diluindo-se nessa reencarnação. Quando voltam ao mundo espiritual, eles só sabem que conviveram com aqueles elementos que são seus irmãos. E o sentimento de irmão aproximam-se, dilui os ódios. E a lei é extraordinária. Nós percebermos como Deus é sábio. Como nós evoluímos, quase sem nos apercebermos. Portanto, ouviram as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos em expressões regeneradas e santificantes. Esqueceram-se. Os ódios foram esquecidos. Não existem mais. Quando voltam ao plano espiritual e se reencontram, não mais há ódios. Eles não pensam nos ódios, só pensam na harmonia que conseguiram entre eles. Purificadas as afeições, é assim que nós voltamos à harmonia uns com os outros, acima dos laços do sangue. O Sagrado Instituto da Família se perpetua no infinito, através dos laços imperecíveis do Espírito. Eles vão continuar sempre, sempre se amando, sempre se encontrando. Portanto, perpetuam-se os laços. Ninguém se perde. Todos caminham juntos. Umas vezes numa reencarnação, outras vezes não, mas todos progridem, se encontram e se conhecem. A família não termina, os laços não terminam. No livro O Espírito da Verdade, no livro Espírito da Verdade, sim, ditado pelo Espírito Anália Franco, fala-nos também sobre o tema de um modo muito interessante. Sorves em lágrimas silenciosas o cálice da amargura ante o filho desobediente e notas no coração que o amor e a dor palpitam juntos. Os pais sofrem, mas amam simultaneamente. E há problemas muito grandes
nas famílias da parte originados pelos filhos. Problemas bem complicados. Os pais sofrem, mas amam os seus filhos. Se o teu filho é a tua cruz, lembra-te de que na terra não há nascimento de santos. Significa isto dizer que, aqui na terra, estamos longe de ser espíritos bons, santos, puros. Todos nós trazemos muitos problemas. Por isso, quando nós esperamos que a família seja um mar de rosas, de felicidade, onde todos se protegem e amam, não é verdade. Porque não há santos, nem nós, nem eles são. Cada um tem o seu caráter que se vai manifestar e vai exigir do outro que seja mais de acordo, consentâneo, com o gosto do outro. Então, nós exigindo uns dos outros para sermos felizes. Está tudo errado. Se ninguém é feliz, ninguém pode dar felicidade. Temos de aprender. Isso aprende-se, evolui-se. No convívio uns com os outros. E é justamente na família. Almas em luta consigo mesmas, é compreensível, vivamos todos nós. Não rarem luta uns com os outros, nos passos zigue-zagueantes da experiência. Nós não conseguimos viver em total paz uns com os outros. Há sempre um momento de zaragata, de desencontro. Enfim, fase que se lhe desenvolvam os sentimentos bons do coração, que o musgo dos séculos recobriu e ocultou. O Espiritismo gera consciências livres. Prova a teu filho semelhante verdade pelas próprias ações de renúncia e discernimento, conjugando o bálsamo do carinho com a rédea da autoridade. Sim. Enérgico, mas com amor. Em Ceifa da Luz, nós estamos a caminhar para o fim, sim. Em Ceifa da Luz, o nosso Emanuel traz-nos de novo o tema. Doentes em casa. Se abordasses agora o plano espiritual para lá da morte física e aí encontrasses criaturas queridas em dificuldade, que farias? Nós voltamos ao mundo espiritual e vamos encontrar elementos familiares nossos em grandes dificuldades. Pode ser o pai ou a mãe ou um irmão, etc. Vejamos, esta parte é muito interessante. Aqui talvez surpreendesses um coração paterno em frustração, mais além abraçarias um companheiro ou um associado, um filho ou um irmão, carregando o resultado infeliz de certas ações vividas na Terra. Que comportamento adotarias se as leis divinas te outorgassem livre passaporte para as esferas superiores, facultando-te, porém, a possibilidade de permanecer com os seres inesquecíveis em tarefas de amor? O que é que está aqui a dizer? O espírito, digamos, é promovido, passa à esfera acima, à esfera superior. E assim, você agora vai passar, já está em condições, já reúne as condições para passar a outra esfera. Mas tem um livre-arbítrio. Pode ir ou pode não ir. Neste caso, é um caso excepcional, em que ele iria sim se não tivesse tido um problema que encontrou no mundo espiritual, de um familiar querido. Então, o que é que acontece? De certo, estarias a decidir-te pela opção insupitável. Qual é? A lógica, não é? A opção lógica. Não desejarias compartilhar os céus com a dor de haver abandonado corações inolvidáveis à sombra transitória em que se empenharam com os próprios erros. Portanto,
certamente que a pessoa não ia querer ir para a esfera superior, deixando para trás um ser amigo necessitando da sua ajuda. Então, ele não vai, não deve ir. Aliás, não vai, porque se o espírito passa por uma esfera acima, ele tem uma grande consciência já e sabe que não vai ter paz e que não é lógico que abandone um ser querido só para ir para uma esfera superior. Irá mais tarde. Então, ele vai ficar junto a esse. É isso. Reconheceu-o dias por doentes reclamando proteção, demorar-te junto deles na prestação do auxílio necessário. É evidente, seria um irmão doente necessitando de ajuda. Ficaria mais perto dele, claro que não ficaria no mesmo plano dele, mas teria já um plano para o poder ajudar. Provavelmente ajudá-lo a melhorar-se no plano espiritual para uma próxima reencarnação e provavelmente ele próprio viria com ele para ajudá-lo na sua reencarnação, evoluindo mais ainda. Portanto, o superior tende a ajudar o inferior sempre e jamais renega o auxílio ao que está doente. Referimos-nos à imagem para considerar que os parentes enfermos ou difíceis são criaturas às quais, antes do berço em que te refizeste no plano físico, prometeste amparo e dedicação. Se nós recebemos um filho, nós sabemos que isso já faz parte de uma combinação e que, portanto, somos responsáveis. E ai de nós, se não assumimos essa responsabilidade. Recai sobre nós. Nascem no grupo familiar realmente convidados por ti mesmo ao teu convívio para que possas assisti-los no devido refazimento. Assim, há realmente reencarnações missionárias em que espíritos bons se sacrificam a favor de outros necessitados, infelizes, doentes, do espírito. Mesmo acabar o fim, vamos chegar ao fim, tá? Se tens contigo alguém a quem ames a erguer-se por teste permanente de compreensão e paciência no instituto doméstico, não afastes esse alguém do clima afetivo em que te encontres, sob o pretexto de serenar a família ou beneficiá-la. Guarda em tua própria casa tudo quanto puderes, os parentes portadores de provações, e não lhes decretes o exílio, ainda mesmo a preço de ouro. Apoia-os, qual se mostrem, com as necessidades e lutas que lhes marcam a existência, na certeza de que todos eles são tesouros de Deus, em tarefas sob a tua responsabilidade, ante a assistência e a supervisão dos mensageiros de Deus. Antes de Miramês, alguns ângulos dos ensinos do Mestre. Sabes que um lar é um mundo em miniatura com direitos e deveres? Pois bem, na verdade digo-te que é muito mais do que isso. O lar é um pedaço do céu. Quando tudo corre bem, como a pessoa é feliz, como se sente aconchegada. Nem sabe que lá fora existe guerra. Lá dentro é tudo paz, tudo aconchego. Os espíritos reúnem-se por provações ou por missões, por afinidades ou ódios. Desde quando existem homens e mulheres no mundo, existem dissensões entre eles. Mas está na hora de acabar. Está na hora disso acabar. Todos temos que construir a paz e a harmonia no nosso lar. A ignorância é que causa todos esses dissabores necessários ao reajustamento das criaturas. Levantaria o dedo em nome de Deus alguém que não tenha passado por todos os desequilíbrios de todas as ordens no percurso evolutivo?
Toda a gente tem essa experiência. A vida em família deve ser de paz e isso é a porta para a felicidade. Mas, na verdade, já está chegando o tempo dessa paz se estender a todos os lares. Exatamente. Eu tinha aqui só mais uma coisinha. 2, 3, só tenho 3 slides para terminar. Se não der jeito, também podemos parar aqui. Como é? Avanço? Avanço. Então, e quando não for possível, já lemos isto ou não? Não. Obrigada. E quando não for possível a materialização de tudo isso que expomos, esforça-te ao máximo para que esse ideal se realize, ao menos em parte. Em parte. É preciso que mostremos o nosso esforço. Já é mérito. Já adquirimos mérito. E que em outras existências completes esse ideal, porquanto ele não é teu, é de Deus. Noutras existências, o que nós não fizemos agora, vamos ter que voltar a fazer. Portanto, não nos esforcemos para nos libertar de alguém. Porque se ele está connosco, nós vamos ter que voltar a ele se não resolvemos agora. Bom, só para terminar, em as leis morais de Rodolfo Caligaris, diz-nos ele, existem grupos familiares cujas relações afetivas, por muito fracas, são rompidas facilmente, tomando cada qual o seu próprio rumo, tão logo surja uma oportunidade propícia. Sonham até. Quando será o melhor dia, o melhor momento para me escapar. Porque as relações são muito fracas. É isso. Em outros, porém, a amizade com que se querem e a abnegação recíproca de que dão provas chegam a alcançar as raias do sublime. Mas é extraordinário. É como se vêssemos no céu. Pela lei da reencarnação, as almas amigas se mantêm solidárias não apenas durante o fugaz período que vai do berço ao túmulo, mas pelos milénios afora, gravitando juntas em busca de Deus, nosso Pai Celestial. E chegamos ao fim. Eu desejo muita paz de Jesus, que possamos todos refletir sobre o tema, porque ele é de veras importante para todos nós. Então, tira, não é? Desejo um bom fim de semana para todos e um bom ano. Bom, a vida em família é muito difícil ainda, porque estamos num mundo, também ele muito difícil para todos nós, não é? Um mundo inferior e, portanto, está tudo de acordo, incluindo a vida em família. Mas estamos aqui para aprender a tentar melhorar mesmo essas relações, não é? E está na hora, e por isso mesmo vamos para a nossa prece, João. E vamos dirigir-nos, como sempre, ao nosso Mestre e Senhor Jesus e dizer-lhe da nossa gratidão de termos podido estar aqui a aprender, a perceber melhor qual é o nosso papel na família, aprendermos a termos mais paciência, mais resignação com aquilo que não podemos mudar e a termos cada dia mais confiança no poder divino através da nossa ligação com os mensageiros de Deus que Ele põe ao nosso lado para que possamos dia a dia, construir uma família mais unida, cada dia mais fraternal, e assim podermos chegar um dia à família universal.
Agradecemos a Jesus, ao nosso mentor Batuíra, ao nosso diretor Velho Serrano, terem estado mais uma vez conosco nesta tarde de início de ano. Abençoai-nos a todos, Mestre, que aqui hoje viemos, encarnados e desencarnados. E ficai conosco, Senhor, levando daqui, do vosso amor, da vossa complacência e compaixão, tudo aquilo que necessitamos para termos uma semana plena da vossa paz. Obrigada por tudo, Mestre, e ficai conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.